Meu irmão e minha irmã, hoje dia 7 de dezembro, quinta-feira, a igreja se recorda e comemora o dia de Santo Ambrósio, este grande santo dos primeiros séculos do cristianismo, que ainda como leigo foi levado até Milão para ser um governador, porque era um governador muito bom em Roma, levado até Milão porque queriam que ele trouxesse novamente a paz para aquela cidade. De um modo todo inesperado ou providencial, enquanto se tentava eleger o novo bispo em uma disputa entre várias pessoas, entre vários candidatos, alguém sugere que exatamente ele, Ambrósio, fosse eleito o novo bispo de Milão. Não era nem mesmo sacerdote, teve então que ser ordenado sacerdote, depois consagrado bispo, e foi um grande bispo daquela região, grande pregador do evangelho. Suas homilias até hoje são muito divulgadas e lidas nos estudos de teologia. Um homem cuja santidade de vida fez com que até mesmo Agostinho se convertesse. Graças ao seu exemplo, à sua educação, à sua catequese, Agostinho se converteu e se fez batizar. Nós então hoje lembramos deste grande e importante homem da igreja, especialmente da igreja latina, da igreja italiana, mas que fez um bem para toda a igreja, tanto assim que é um dos 4 grandes padres da igreja, como assim costuma se dizer. Vamos então escutar o que nos diz para nós nesse dia o Evangelho de hoje. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste Evangelho, nos fala que não basta somente segui-lo, não basta nem mesmo apenas dizer o seu nome, é preciso pôr em prática a vontade de Deus. Preciso agir segundo uma pessoa que segue Jesus e segue o Evangelho. Não basta ter o seu nome na boca, se nas mãos não se tem a sua prática. É o que Jesus está dizendo neste Evangelho. A pessoa que age desta maneira, apenas, vamos dizer assim, pela aparência, apenas dizendo de Jesus ou seguindo até mesmo, é uma pessoa que constrói tudo sobre a aparência, sobre a areia, que quando vem a exigência do chamado, quando vem as perseguições, quando vem a cruz, quando vem os desafios, quando vem as incompreensões, a pessoa desiste, a pessoa desmorona, a pessoa não quer mais saber de seguir Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus está dizendo que a sua fé, que a vontade de segui-lo, que o comprometimento com ele tem que ser construído sobre a rocha, ou seja, naquelas coisas que não aparecem, naquilo que está na base, que está no fundamento da nossa fé. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é me perguntar: tenho me preocupado mais com o aparente da minha fé ou com aquilo que não aparece da minha fé? Às vezes nós caímos nessas armadilhas de aparentar, de querer aparentar a fé através das nossas roupas, principalmente nós que somos sacerdotes com roupas vistosas. Não é isso que fala a fé. A fé deve ser aquilo que não aparece, deve ser aquilo que está escondido, que está na base. Como está a base da minha fé? Como são as colunas que sustentam a minha fé? Será que eu tenho praticado a vontade de Deus na minha vida? E esta prática se inicia com a minha disponibilidade ao Senhor. Toda vez que eu, quando acordo ou nas minhas orações, digo: Senhor, eis aqui o seu servo, eis aqui a sua serva, faça em mim segundo a tua vontade, eu estou tentando colocar esta vontade em prática na minha existência. Cada vez que eu faço o bem a uma pessoa, sem querer elogios e sem mesmo pensar que saibam que fui eu, que reconheçam esta ação que eu tive, estou colocando em prática a vontade de Deus. Cada vez que eu me mortalizo, que eu renuncio aos meus prazeres, às minhas vontades, estou colocando em prática a vontade de Deus. Me pergunto, tenho feito tudo isso ou não?
Me preocupo com essas coisas que não aparecem ou mais com as coisas que aparecem? E por último, na minha fé, na minha prática, no meu seguimento de Jesus Cristo, sou aquela pessoa de belas palavras e de mãos vazias? Ou sou aquela pessoa de mãos cheias e de poucas palavras? Não nos esqueçamos do exemplo de Santo Ambrósio, este homem que, antes de falar, foi aquele que agiu, que colocou em prática os valores do Evangelho, tanto assim que foi reconhecido por tantas pessoas que o seguiam. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.